Olá, bem-vindos ao nosso SafeCast, o podcast oficial da Westex. Aqui, o conhecimento é sobre proteção térmica, segurança, melhores práticas, tudo isso para você e a sua equipe. O conhecimento se transforma em segurança no nosso SafeCast. Vocês já devem saber que todo mês publicamos 4 artigos dedicados a vocês, tudo com conteúdo muito técnico. E no mês de março, publicamos um artigo técnico muito importante que é como elaborar uma especificação técnica para suas vestimentas. Lá, a gente abordou 8 passos. E eu acredito que 3 deles são essenciais, que é a análise de risco, que é a base fundamental, o cálculo de energia incidente e toda a parte de ensaios e certificações para arco elétrico e fogo repentino. E para enriquecer esse tema de hoje, temos 2 convidados muito especiais, com um conhecimento vastíssimo, que já participaram de vários SafeCasts aqui com a gente. Eles são Aguinaldo Biso de Almeida e Márcio Botaro. Bom, gente, como o currículo é muito extenso, eu vou ler aqui, tem uma colinha do currículo deles, tá? O Aguinaldo Biso, ele é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, membro do GTT NR10, vigente, inspetor de conformidades e ensaios elétricos pela NBR 5410. Ele também é inspetor de conformidades pela NBR 14039, instalações elétricas de média tensão. Ele é membro do GTT da NR35, trabalhos em altura, e ele é diretor e consultor da sua empresa DPST Engenharia. E o Márcio Botaro, ele é um especialista em laboratório no IEE, na USP, há mais de 30 anos, participa de vários processos de criação, acreditação de laboratórios no Brasil e no mundo desde 1995. Ele é tecnólogo em eletrônica, possui mestrado e doutorado na área de tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo e coordenou tecnicamente durante os anos de 2012 a 2016, o nosso laboratório de arco elétrico na USP também. Atualmente, ele é supervisor do Serviço Técnico de Segurança e Desempenho de Equipamentos e Materiais Elétricos da USP, pesquisador associado do Laboratório LEVE, atua como coordenador da Comissão de Estudos 032, que é a Comissão de Estudos de Vestimenta de Proteção Térmica. E ele também é especialista brasileiro nos comitês internacionais do IEC PC 128 e Operações e Instalações Elétricas IEC TC 78. Vocês viram aqui que a gente está com 2 feras quando a gente fala de proteção térmica. Então, bem-vindos, meus convidados, queridos amigos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um tema tão importante e relevante. Obrigado, Maria, pela oportunidade, mais uma oportunidade de estar junto com você e junto com esse apoio que a Westex oferece ao nosso laboratório desde o início do nosso projeto, que foi em parceria com a Petrobras, e também a grande honra de estar aqui junto hoje com o Biso, né, esse entusiasta da segurança no Brasil, e que também tem apoiado todas as iniciativas, tanto acadêmicas e de pesquisa do nosso laboratório, e tanto coopera, né, e colabora com a sua experiência vasta aí nessa área de atuação. Obrigada, Márcio. Meu Olá, amigo Maria. Biso, bem-vindo. Tudo bem, Maria, Márcio? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de novamente estarmos num evento como esse, tratando de um assunto tão relevante aí para a sociedade. 15 anos juntos, né, Maria? Ai, sei lá, Biso, não faço nem mais conta, pessoal. Já passamos porque aí eu tenho que ver a idade, não dá. Então, não é que nós somos prematuros, é isso, Ah, entendeu? verdade. Então, assim, além dessa satisfação de estar no evento, eu não posso deixar de falar ainda mais sobre a oportunidade de estar junto com o Márcio. Né? O Márcio é uma referência, sou fã, viu, Márcio? Como pessoa e como profissional, a relevância aí de tudo que você faz, o quanto representa, e eu tenho certeza que isso, mais uma vez, será muito importante aí para a finalidade de tudo que nós fazemos, né? Que é a proteção dos trabalhadores, tá bom? Sem dúvida. Bom, vamos começar, pessoal? Posso soltar a primeira pergunta aqui? Não pode ser difícil, hein? Para começar, Biso, explica para os ouvintes o que é uma análise de risco e a importância dela quando a gente fala da proteção do trabalhador. Bom, em gênero, né? Como diz um grande amigo meu,
a palavra análise de risco, né, ela é subjetiva. Já que nós estamos falando aqui neste bate-papo hoje sobre eletricidade, eu vou tentar explicar o conceito de análise de risco voltado para esse tema que se aplica a tudo. A análise de risco, usando um linguajar prático, nada mais é do que você avaliar de uma forma adequada as condições laborais do trabalhador, identificando perigos, e no nosso caso aqui, perigo eletricidade, e dentro desses perigos, obviamente, os riscos intrínsecos, nos quais o trabalhador poderá sofrer consequências, além de lesões até a morte. Quando você fala em análise de risco, é necessário que vários aspectos sejam considerados, para que você possa, ao final, aí vai em consonância, por exemplo, com uma norma regulamentadora NR1, que fala do Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que nós tenhamos condições de avaliar o nível, aí sim, de risco ou dos riscos nos quais o trabalhador está exposto. Mas para isso são necessárias ferramentas, é necessário conhecimento específico para que você tenha uma real avaliação do nível de risco. Então, a análise de risco é macro, onde vários aspectos devem ser considerados. Infelizmente, nós temos hoje uma banalização dessa análise de risco. Mas é isso, então, é avaliar a realidade laboral do trabalhador, identificando as condições que possam causar dano à sua integridade física e principalmente com qual objetivo? Para que eu possa estabelecer medidas de controle dentro de uma hierarquia visando a proteção desse trabalhador. Em gênero, análise de risco é isso. Em espécie, provavelmente aí nós falaremos um pouco mais adiante, tá bom? E se você fosse dar uma dica para os nossos ouvintes, alguém que não tem uma análise de risco, que nunca fez um cálculo de energia incidente, que está num cenário aí que tem que fazer, qual seria o primeiro passo? Bom, o primeiro passo depende de quem vai fazer dentro da organização, porque nós temos vários tipos de empresas, mas algumas premissas básicas. Primeiro, é fundamental que não seja feito por uma única pessoa. Análise de risco feita por uma única pessoa é sucesso com prazo de validade. É necessário que você tenha um grupo multidisciplinar atuando nessa análise de risco. Então, quando nós estamos falando de eletricidade, é importante que eu tenha pessoas que conheçam tecnicamente instalações elétricas, é importante que eu tenha pessoas que conheçam segurança em eletricidade, é importante que eu tenha profissionais que sejam usuários, é importante que eu tenha profissionais que tenham competência e proficiência para fazer o estudo de energia incidente, que é a parte inicial, para que você tenha parâmetros de discussão. Então, assim, o que eu recomendaria para essas pessoas, primeiro é isso, é entender a dimensão da minha empresa, porque a eletricidade está em todo lugar. Eu tenho pequenas empresas até grandes polos industriais e concessionárias. Então, assim, dependendo da dimensão dessa instalação elétrica, é necessário que você tenha mais ou menos profissionais com diversas formações para compor esse grupo. E, principalmente, uma análise de risco é fundamental que seja ouvido o trabalhador. Por quê? Porque dessa análise de risco, Maria, nós provavelmente chegaremos a necessidade de um uso de um equipamento de proteção individual, por exemplo. E quem usa é o trabalhador. Então, assim, o foco não é especificar o EPI análise de risco. O foco maior é você definir medidas de controle no qual o EPI está inserido. Então, assim, em resumo, é necessário que eu tenha um grupo de pessoas que tenham conhecimento. Infelizmente, hoje está banalizado. As pessoas entendem que a análise de risco é mais ou menos, novamente mais um termo aí, e tudo é análise de risco. E aí eu já vou aproveitar para fazer uma observação. Há uma necessidade que nós tenhamos normas, que nós tenhamos uma referência técnica que auxiliem as pessoas a fazer uma análise de risco. E aí eu já vou aqui, já vou falar um pouco, né, rapidamente. Nós estamos aí na iminência de termos uma norma técnica sobre arco elétrico, do qual o Márcio é uma das pessoas referências nesse tema. Então, eu acho que vai ajudar muito esse pessoal na análise de risco. Eu acho que isso é fundamental. Tá bom? Perfeito. Então, eu passo para o Márcio, né? Já que a gente linkou nisso da análise de risco, de uma norma brasileira. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes dessa novidade aí que ficou em consulta pública no mês de janeiro, fevereiro, né, Márcio?
Foram Isso, 2 meses que isso. ficaram em consulta pública? Ela ficou. Dá um spoiler aqui da Vamos norma lá. para o pessoal. Já tem até número, né? A BNT NBR 17227. 227. Aí, E. pessoal, NBR 17227. 227. Número fácil de memorizar. Já passou pela consulta, já teve a reunião de encerramento, né? De fechamento, então ela deve ser publicada em breve. E é como o Biso falou, ela tenta abarcar esse processo, né? De coleta de dados, da análise, né? Que é uma norma que a gente chama de gestão de energia incidente, foi dado esse nome justamente por isso. E seguindo a análise e a hierarquia das soluções para minimizar os riscos, ela acaba num das últimas sessões, né? Onde teve uma grande contribuição ali de vários colegas, né? Inclusive eu pude participar bastante, que é a seleção e uso dos equipamentos de proteção individual, né? Sobre os riscos residuais. E ela vem assim com esse intuito de tentar motivar um pouco do que o Biso acabou de falar. 2 aspectos. O primeiro, capacitação. Hoje, né, eu tenho visto, acompanhado os artigos da Westex, inclusive, do ano passado para cá, esse tema capacitação é um gargalo. Sim. Hoje a gente tem poucos profissionais competentes para realizar esses estágios, né? A gente vê alguns processos que chegam muitas vezes ao laboratório para discussão, né? A universidade, onde aparece isso que o Biso comentou agora, né? Você só tem uma pessoa ali liderando, comandando tudo, ninguém é consultado. E um outro aspecto que é essa severidade dentro da análise do risco, que é o cálculo de energia incidente. Ah, então, isso eu Né? queria fazer Esse uma é um pergunta aí ponto. sobre o cálculo de energia incidente, que é um ponto, né? Sim. Então aí fica a minha pergunta, Márcio, o cálculo de energia incidente é fundamental para definir o nível de proteção, a proteção adequada, o EPI, e conta pra gente como esse cálculo é feito, que temos de ferramenta disponível no Brasil. Vamos aí fechar um pouco na indústria, depois eu passo para o BISO no sistema elétrico de potência, que é Certo. um outro cenário, né? Na verdade, assim, o Biso tem até mais experiência no assunto. Nós, laboratório, nós fazemos o quê? Avaliamos o EPI ante essa análise de severidade e probabilidade de ocorrência, que é a análise de risco na parte técnica. Mas não basta isso, é como o Biso falou, você tem que envolver pessoas, mas as ferramentas, né? A norma vem abordando ferramentas tanto para esse ambiente industrial, muito na linha da NFPA 70E, Sim. né? Então ela pega alguns pontos, é importante quem for consultar a norma que fique atento a isso, né? Muito do que a norma faz é orientar, né, com relação a outros documentos internacionais. Então ela puxa muito da 1584 no ambiente da I3E 1584, no ambiente que tá industrial, na 2018. que está na... Você fala em NFPA 70E? Na 70E ela... Acho que desde edições anteriores. É que a I3E 1584 ela teve uma edição em 2002 e na edição 2018 dela ela né? ela é um pouco mais robusta, né? Isso Tá. é abordado na norma. Então, ela orienta ali alguns passos, né? E o cálculo de energia incidente, como você questionou, ele é fundamental. Ele é fundamental para você fazer uma prévia. Se você só faz o cálculo de energia incidente e parte né? Existe um livro de um amigo chamado Mike Frame sobre essa abordagem da severidade, né? Que é o cálculo de energia incidente. Que você pode usar essa norma, existem softwares de simulação, existem outras ferramentas que eu acho que o Biso vai falar e referências para a área de distribuição, transmissão de energia, que excedem aí a metodologia da 70E, né? Que é Por exemplo, 15 o principal fator são os 15 kV. kilovolts. 15 kV. Sim. Mas existem pro outro lado também da baixa, né? Que é um gargalo. Mas fechando a avaliação de energia incidente e o processo de análise que vai envolver mitigação dessa energia, você trabalha com os riscos residuais, né? Onde normalmente, via de regra, como o Biso adiantou, você vai entrar no EPI. Por isso que ela tem uma seção específica para essa seleção dos EPIs, onde ela aborda justamente o processo, o método, se a gente for olhar para 70E de novo, de seleção por energia incidente.
Então, aí que vem o grande impacto e que vem os desafios que nós estamos vendo aí em campo, que é essa seleção e que é como esse EPI está chegando no campo, que é um trabalho da universidade e que eu já estava conversando com o Biso até antes da gente bater o papo aqui. A gente fez um podcast antes do podcast, tá, gente? Eles estavam lá, ó, no Exato, backstage conversando. Porque isso é o preocupante. Como como esses EPIs estão sendo aprovados, certificados e colocados no mercado. E com base na análise de energia incidente, você vai fazer a seleção, né? E aí existem os vários indicadores quantitativos dessas, principalmente das vestimentas, né? Mas de outros EPIs também para arco elétrico. E em cima desses quantitativos, o mais conhecido é o ATPV, né? Que é uma resistência ao arco elétrico. O pessoal da segurança, né? Da segurança do trabalho, os engenheiros que fazem o trabalho de avaliação podem fazer essa seleção do EPI. E aí a gente tem o outro lado, que é o lado laboratorial, que a gente vai falar um pouco adiante aí, eu acredito. Que é como que isso está hoje acontecendo e o que a gente espera que melhore. Porque, a princípio, o que a gente tem evidenciado, o Biso que está em campo deve ver isso com muito mais frequência. A gente recebe alguns alertas e, às vezes, até, entre algumas aspas, denúncias, né, do que tem acontecido no mercado. Que é uma superestimação do que o EPI realmente pode proteger. Nós estamos trabalhando, inclusive, em alguns artigos científicos nesse sentido. Mas a experiência de campo eu acho que é fundamental, que quando ele vê lá isso de fato, e isso é muito preocupante. Então, eu acho que a norma tenta colocar um pouco mais de material e conscientizar e fomentar aí os nossos colegas em seguir um processo com um pouco mais de rigor, né, e um pouco mais de qualidade. Legal. Então, só resumindo aí para os nossos ouvintes, a gente falou um pouco do escopo da análise de risco, da norma brasileira que vai trazer, né, Márcio? Ela fala de análise de risco também ou ela fala basicamente fala da análise de risco, seleção, uso? Sim. Não tem a metodologia de cálculo? Ou tem a metodologia de cálculo na norma? Tem também. Tem também. Tá, tem também. Legal. Eu não sei, posso? Claro, eu quero fazer claro. uma contextualização, acho que é importante, né, nos temas que foram citados. Nós começamos falando de análise de risco, estamos falando aqui de estudo de energia incidente. O que a gente precisa, as pessoas precisam entender, assim, trabalhar com eletricidade, perigo eletricidade, ele é intrínseco. Nós temos uma hierarquia de medidas de controle que devem ser avaliadas e priorizadas na análise de risco em quaisquer condições, tentando minimizar a exposição do trabalhador. Entretanto, existe, não vou dizer que seja utópico, mas é assim, não tem empresa, não existe organização, em especial concessionárias de energia elétrica, mas a indústria também, na mesma condição, onde trabalhar sem energia elétrica, ou seja, eliminar o perigo, que é a prioridade da norma regulamentadora 1, da 10, enfim, da segurança, é não ter o agente, isso é raro. Porque eletricidade hoje, Maria, Márcio, não é mais bem de consumo, só é matéria-prima. Sim. Então, assim, eu tenho que pensar em metodologias, eu tenho que pensar numa avaliação da exposição ao perigo e riscos dos trabalhadores, numa condição que caminhe em conjunto com a produção. Não tem como. Isso é notório. Não e dá aí, pra você desligar, não né? dá. E aí a Vou gente. Não, agora. Aí você entra nas empresas, eu tenho procedimentos, olha, para atender NR10, para atender NR1, vai trabalhar prioritariamente desenergizado. Nós sabemos que isso é inaplicável. Então, primeiramente, eu tenho que pensar no seguinte, para entrar no tema EPIs, inclusive energia incidente, Márcio, como eu vejo, primeiro assim, nós temos que entender que, quando nós falamos de potencial de severidade, a NR1 fala probabilidade e o potencial de danos. O pessoal tem que entender que probabilidade está associado, primeiro, a trabalhar com eletricidade. Porque eu posso ter o arco elétrico provocado eu posso pegar todas as causas, por pessoas, pelos próprios materiais, pelos equipamentos. É um evento, é um efeito. Está energizado. A gente já viu de rato, né, Biso? É possível. Eu agora, recentemente, eu estou com um caso desse, que eu voltei agora de um estado onde eu encontrei dentro de uma sala elétrica, não deu nada. Eu estava com o eletricista, encontramos uma iguana. Dentro da sala elétrica. Obviamente que ela poderia estar dentro de um painel elétrico. Então, assim, essa é a primeira condição. E o potencial de dano está associado, sim, especificamente ao nível de energia incidente e
a proteção que eu tenho. Então, prioritariamente, dentro da hierarquia das medidas de controle da 10.1, quando eu falo indústria, principalmente, eu tenho que buscar soluções de engenharia. Eu tenho que buscar construir instalações elétricas seguras. De que forma? Para que eu minimize a exposição do trabalhador. Só que, provavelmente, em raríssimas exceções, o EPI não vai existir. Porque eu não vou colocar a zero o nível. E eu posso ter problemas. Então, assim, essa é a primeira visão que eu acho que as pessoas têm que ter. Buscar uma instalação elétrica segura, que eu minimize a condição do trabalhador ao uso de EPIs que sejam execuíveis até sobre a forma de ergonomia. E isso para novas instalações. Eu tenho que quebrar isso. Novas instalações não se admite mais. E as existentes? Aí tratar e tolerar. E outros aspectos que são importantes com tanta tecnologia que eu tenho hoje, é possível isso. A maior dificuldade vai para a concessionária de energia elétrica, quando eu falo sistema elétrico de potência, separar a geração de energia elétrica diferente de transmissão e, principalmente, onde é o problema? Distribuição de energia elétrica. Por quê? Porque nessas redes elétricas, isso não é uma crítica, é um padrão construtivo, inclusive, que atende requisitos normativos para a concessionária. Eu não tenho medidas de controle para choque e arco elétrico na rede elétrica. À medida que tem a colocação fora de alcance. Hoje sim, eu tenho novas tecnologias. Então, isso é importante. E aí, o estudo de energia incidente é fundamental. Mas, mais um aspecto que rapidinho aqui para colocar. As pessoas precisam entender que quando eu falo para todas as empresas hoje, você vai calcular energia incidente? Ah, tem um cara que veio aqui, tem uma empresa. Eu falei, gente, não pode esquartejar. Esse é o grande problema. O pessoal acha que calcular energia incidente, e é matemático, independente da metodologia. Eu tenho resultado. E agora, o que eu faço? Isso. Eu falo para as empresas assim, calculou energia incidente, prioritariamente, vocês já peçam para quem vai calcular energia incidente, que é engenharia elétrica, que já pegue o seu estudo de coordenação e seletividade, por exemplo, e ao fazer o estudo, já pense em possibilidades de somente em termos de ajuste, eu já diminuí o valor de energia incidente. Para depois pensar em outras medidas de engenharia, porque isso já faz parte do estudo. Mas não, o cara vai... Maria, olha, até para eu passar de novo a palavra para vocês aqui, as pessoas estão fazendo estudo de energia incidente, aí ok, é matemático. Mas as pessoas estão fazendo análise de risco sem ir na empresa. Você entendeu o cenário? Não tem como. Eu vim de uma empresa agora que tem 34 salas elétricas de média tensão e fizeram um estudo de energia incidente e uma análise de risco que disseram que está tudo ok. Eu entrei na empresa, eu dei risco grave iminente. Vocês vão aí, vocês podem levar à morte o trabalhador. Por quê? Porque o cara não foi a campo e só pelo matematicamente ele pega, faz isso, joga lá e fala, não, EPI assim, assim, assado. O problema não é esse. O problema é que se o cara entrar naquela sala elétrica, naquela condição, com espaço pequeno, na condição que está construtiva, além do arco elétrico, ele pode provocar a morte do trabalhador por choque elétrico, por exemplo, que pode ser oriundo de um próprio arco elétrico ou de uma própria... Então, assim, as pessoas estão fazendo análise de risco, por isso que eu falei da banalização, sem ir na empresa. Eles acham que só num software ou só num cálculo matemático, mas a norma preconiza que o EPI... Eu não estou falando só de EPI, gente. O EPI é a última medida. Entre o estudo e o EPI, eu tenho que avaliar a condição laboral. Tem todo um caminho, e tomar decisões. Então, hoje, ou você tem a banalização, ou você tem, de forma exacerbada, criando um monstro dentro da empresa. Então, é muito tênue o que separa o que é aplicável, o que não é aplicável, o que pode provocar lesões graves do trabalhador ou não. Então, é só um complemento. Eu acho que, o todo, análise de risco, ela é maior do que só calcular, do que só especificar IPI. Ela passa por um conjunto. Por isso que no nosso artigo desse mês, a gente começa com o passo 1, análise de risco é a base fundamental. Então, não adianta falar, olha, eu vou comprar a vestimenta, como eles chamam, NR10, né? Desculpa, não, é roupa NR10. É roupa NR10. Eu pego o PGR do Brasil, está escrito assim, medida de controle, roupa NR10, gente, como se tem roupa NR10 da norma. Pensando que a vestimenta de proteção térmica é um EPI, ele vai dividir ali, salvar a vida do trabalhador, né? Então, já mudando a maneira como a gente já se refere a esse EPI e outros EPIs também, não só a vestimenta, né? Tem que estar completo todo. E aí, voltando para o Márcio, análise de risco é tudo, né, Biso? É a base fundamental e ela é sistêmica. E aí ela é holística. Buscando sempre mitigar, minimizar,
sabe? Quando der Aham. para eliminar, senão na proteção que vai estar lá, administrativa organizacional. E separar o que é novo do que existe. Isso é Exatamente. importante. E é dinâmico, né? Porque você pode ter uma intervenção numa sala elétrica, quer dizer, ela é constante. Não é que você vai fazer aquilo e aquilo é estático. Você vai ter que reavaliar, né? reavaliar, Vamos supor que você mude algum equipamento ou A troque NR1 alguma fala coisa. isso. Eu estou com um caso agora, mas só novamente, rapidinho, eu estou com um caso. Estou numa usina onde estava escrito 8,5 calorias por centímetro quadrado no etiqueta, com uma roupa o da NR10, que fala, a vestimenta, o pessoal ainda chama de categoria 2 e tal, Ah, eu tomei e o bom. profissional se machucou gravemente, porque deu 90 calorias onde estava escrito 8. 90? Não estava errado o cálculo. Simplesmente houve um problema que houve uma intervenção de eletricistas anteriormente, por causa de um problema, e eles anularam o módulo de ajuste de um disjuntor de 150 milissegundos, foi para Pra 1,2 segundos. Nossa. 90 calorias? Foi para 90. E o cara, calma. Mas aí, aí fica a pergunta: como é que nós tratamos isso numa mudança do nível de risco? A área de segurança não sabe, o eletricista não sabe, quem fez? Então, assim, o processo de gestão ele é maior do que só calcular. Isso é dinâmico, como você falou. Uhum. Eu posso. A grande diferença do choque para arco elétrico, o choque nós falamos que é estático, não é eletricidade estática, ele está ali. O arco elétrico não. Eu posso de um segundo para outro mudar a Toda condição que está ali. a Como é que condição. eu faço isso? Aí entra a capacitação que você falou, né? Que é medíocre no país hoje, é brincadeira hoje. Né? Ô, Márcio, falando disso, né, pegando um gancho aqui, eu acho que no Brasil, principalmente na indústria, não no sistema elétrico de potência, muito se baseia na NFPA 70E, né? Sim. E tem aquela confusão de categoria de risco, até hoje. Outro dia veio um questionamento pessoal da Colômbia para mim. Não, foi do México, que eu até fiz uma consulta. Eu posso pôr categoria 2 ou ponho EPI 2? Então, assim, o pessoal usa a tabela da NFPA 70E, né? Queria que você explicasse um pouquinho esse estudo de energia incidente, que são as tabelas diferentes da NFPA, com essa tabela já pré-fixada aí de equipamento. Que eu acho que é um pouco importante, sim, né? O que acontece, até voltando um pouco na norma brasileira decidiu-se por não citar categoria, né? Que é uma tendência que a gente vê também no mercado internacional, né? Quando existe um grupo também trabalhando em seleção de EPI internacional IEC, onde categoria está fora de cogitação, né? Tá, então não deve marcar a categoria de risco. Pela norma brasileira não vai ter Não isso. vai ter. Né? Nas marcações que a gente tem hoje no Brasil, segue-se para certificação de vestimentas, segue-se uma normativa IEC, né, que foi nacionalizada, a BNT NBR-EC 61482-2, onde não existe categoria. Mas o que é essa categoria? Essa categoria está lá na NFPA 70E, foi criada no passado. Ela tem como base duas tabelas, uma para corrente alternada, outra para corrente contínua, de equipamentos específicos que estão nessas tabelas. Se eu não me engano, corrente alternada são 2, em corrente contínua são 2 cenários de carga de bateria para diferentes tensões e correntes de carga. E dentro desses equipamentos que vão ter dados muito específicos de corrente curto, de tensão de operação, de distância de trabalho, existe uma categoria associada. Essa categoria ela tem um mínimo. O pessoal trata como se fosse uma faixa, mas não é, é um mínimo. Explica isso. Então, porque isso tem... E esse mínimo, segundo eu conversando com colegas que são da NFPA, né, foi baseado lá no passado num estudo de materiais de proteção de 1, 2, 3, 4 camadas, que viraram as categorias. Existia 0 também antigamente, que não tem mais. Que viraram as categorias 1, 2, 3 e 4. Então, esse mínimo é de 4 calorias para 1, 8 para 2, 25 para 3 e 40 para 4. Então, ele tem como base que aquele equipamento, né, nessa filosofia da categoria, no caso de um arco elétrico, com aquele tempo de proteção que o Biso colocou aqui, que é muito importante, não pode ser maior que aquele tempo, ele vai produzir ali próximo de 4 calorias. Então, um EPI, né, um conjunto de EPI, de 4 calorias, em tese, naquela distância de trabalho, naquele equipamento específico, vai proteger contra o arco elétrico, que deve estar ali abaixo dessas 4 calorias, né? Ou no máximo 4 calorias. Então, pessoal,
só falando aqui com o ouvinte, isso é muito importante, porque tem uma confusão de categoria de risco no mercado brasileiro. Até para você que vai selecionar o EPI, a vestimenta, esse é um conceito bem importante, né, Márcio? Exato. E gera-se uma confusão e a gente sabe que tem uma influência, como sempre, aí de mercado, de comércio, né? A 2, ela é para um grupo de equipamentos que, sob essas mesmas condições que eu falei, que não podem ser extrapoladas, né? De corrente, de tempo de proteção, de tensão e distância de trabalho, que não pode ser extrapolada para menos, que é 8 calorias, ou seja, aquele equipamento específico que está lá na tabela da NFPA 70E, numa condição de arco elétrico, vai gerar ali uma energia incidente naquela faixa. E isso vale para 25 e isso vale para o 40. Curiosidade, a categoria 3, por exemplo, não existe na tabela de corrente alternada. Então, quando o cara vende, né, aquele vendedor de EPI, né, muitas vezes a gente é consultado, agora a gente tem recebido, eu recebo alguns telefonemas, né, algumas consultas informais, né, o cara que está fazendo análise, como o Biso falou, eu acho que ele não está fazendo análise, na verdade, ele só está calculando e diga lá, olha, vocês ensaiaram já aí alguma vestimenta para 80 calorias? Eu falo, olha, 80 calorias? Não é melhor você baixar, né? Você fez um estudo aí, realmente, uma análise para baixar isso? Não, o que a gente calculou aqui, joguei numa tabelinha e deu 80. Então, quer dizer, ele não está pensando em todos os outros problemas que existem no processo do arco elétrico, que não é só energia incidente, tem todos os outros fenômenos envolvidos. Mas, e na análise de energia incidente, você tem essa variabilidade, né? Que não se enquadra somente nesses pontos. Então, a própria NFPA 70E fala o seguinte, você tem que fazer a análise por um método ou para o outro. E se qualquer parâmetro fugir do que está nessas duas tabelinhas, e a C e DC, já não funciona. Parou, esquece isso e vai para a análise por meio da energia incidente, mas sempre, em primeiro lugar, respeitando a hierarquia da proteção. É como o Biso colocou. Legal. Super explicação. Biso... Obrigado. Eu não deu para anotar aqui, tá? Não, eu tô... Tá gravando. Bom, Biso, você que está em campo, Biso viaja para todo lugar, pessoal, de norte a sul desse país. E uns lugares assim que ele falou para mim, onde você estava numa cidade, eu falei, nossa, nem sabia que existia essa cidade. Você, com a sua experiência, qual é o maior desafio das empresas quando começam a implementar o EPI, a vestimenta para a proteção térmica contra arco elétrico? O que você acha aí que é? Bom, como eu já falei inicialmente, é partir de uma análise, mas uma análise adequada. A primeira questão que tem que quebrar é o paradigma. Aí eu vou dar um EPI porque é para atender a lei. É mais barato eu fazer isso, dar uma e tal. E aí eu vou novamente só falar um pouquinho sobre a questão. A importância de se ter uma norma de referência para que possa pautar, que possa subsidiar alguns profissionais. Entretanto, isto é o início. Outras deverão vir, porque mesmo que eu tenha uma norma com estudo de energia incidente, que o primeiro passo é esse. Então, parabéns pelo trabalho, é fundamental para todos nós. Mas, assim, ainda com isso, você falou por a questão aí do EPI, você disse, né? Ela não vai me levar, não é essa norma que vai garantir se o EPI é adequado ou não. Uhum. Por exemplo, Maria, eu sei que eu sou, às vezes, mal interpretado, e devo ser mesmo, porque é meu jeitão, mas não é falta de educação, é o jeito. Às vezes eu fico entusiasmado, né? Para cima ou para baixo. 2 casos. Como é que nós vamos tratar? Então, vou falar de empresas. Quem entrega, caso eu opte pela última medida de proteção, que é o EPI, a própria norma lá, 45 mil, já leva para isso, que é de análise de risco, o que eu gerencio, o que eu aceito. Então, antes de eu falar, eu vou colocar uma frase que pode ser interpretada de 2 formas. A admissibilidade de algo é a aceitabilidade do resultado. Ou aceitar algo é admitir o resultado quando se fala, por exemplo, já que eu vou dar um EPI como medida de controle principal. O Márcio falou 80 calorias. Meu, não dá para a empresa ir buscar isso. A empresa tem que colocar isso como uma solução excepcional. Mas eu tenho que buscar soluções do quê? Porque senão eu posso até parar meu processo produtivo. Mas 2 situações que eu gostaria aqui de ressaltar. Depois você comenta, tá, Márcio? A bucha é para você responder. Uma delas,
Não é um caso só. Eu entro em empresas, o cara está com EPI, você está falando de EPI, o que a empresa deve fazer? Quem entrega o EPI para o trabalhador não é quem vende, é alguém da empresa. Essa responsabilidade precisa começar a entender. Porque, veja bem, olha só, o EPI é a última barreira e pode provocar uma lesão no trabalhador. Então, por exemplo, eu estou com alguns casos, em gênero, pode até achar que é de uma outra empresa, é geral. Mais de um caso. O cara se queimou com um EPI que estava escrito 11,5 calorias na roupa. Se queimou. O estudo de energia incidente tinha dado lá 10, 11, não importa. Aí foi avaliar, pegaram o certificado de aprovação, tá, é 8,2. Como é que eu tenho um EPI para o trabalhador, que é a última barreira de proteção, que está escrito 11 ou 12, e na verdade, pelo menos, que está no ensaio, lá está escrito no CA, não vou entrar nesse mérito, está 8. E o cara se queimou. Aí você vai conversar com a empresa que aconteceu o acidente, eu falo, ó, exija de quem vendeu esse EPI para você, de um profissional legalmente habilitado, ainda falei de segurança, inclusive em química, se for o caso, que te fale por conta disso. Aí a empresa pega e responde assim, foi um problema de bordado. Olha isso, bordado. E um trabalhador pode morrer. O problema é bordado. Aí você vai em outros estados do Brasil, a mesma empresa que vendeu esse EPI tem tá da mesma forma. Então o bordado, ele é contínuo. Esse é um caso. Então, assim, outro caso, que assim, que eu não vou falar nome, óbvio, mas é um problema. Por isso que eu falo que essa legislação não vai resolver isso. Vai passar por outros parâmetros, até de capacitação de quem fiscaliza. Ninguém se protege contra aquilo que não sabe, e a falta de uma referência técnica de outros aspectos para fiscalização é um problema. E política de consequência. Por exemplo, eu entro numa empresa, eles estão especificando, você falou da especificação desde o início. Chegaram à conclusão que eles precisam de uma roupa, de uma vestimenta que tenha no mínimo 13,5 calorias por centímetro quadrado. Chegaram a essa conclusão. Aí fizeram uma especificação que várias empresas participam. Um produto que eles gostaram do produto, ele está escrito 11 calorias. Aí chamaram a empresa para conversar, a empresa falou, não, isso é só uma questão do ensaio que foi feito, mas é possível chegar a 13,5 calorias para te atender. Estou sendo claro o que foi dito. Não fui eu que conversei com a empresa, foi a empresa que eu atendo, a parte que eu estou fazendo o trabalho de análise de risco. Bis, o que você acha? Eu falei, gente, não se trata do que eu acho. Como é que eu posso, de 10, de 11, vem para cá, é Bombril agora, tem 1000 utilidades, não quero fazer propaganda da Bombril não, né? Mas vem aqui e fala, eu consigo 13. Então, assim, essa é a realidade que nós temos no país. Isso você fala, então, o que uma empresa deve ter de referência? Eu vou colocar um grupo e definir competências e responsabilidades, e lembrando a frase que eu falei, admissibilidade de algo é aceitabilidade do resultado. Então, as pessoas, não, a responsabilidade é de quem vende. Não é. Então, acho que nós temos que caminhar muito, Sim. e política de consequências é algo muito sério, que tem que ser atendido. Porque, gente, o fato de você querer vender um EPI, ele não pode estar acima do objetivo final, que é a proteção do trabalhador. Sim. E quem vende o EPI, às vezes, não é quem fabrica, é quem vende, são empresas. E assim, gente, só para encerrar esse primeiro momento aqui, um monte de gente que não sabe nada de segurança e eletricidade, não sabe nada de arco elétrico. O cara, não, 8. Aí a categoria, eu entendo que a categoria ela é interessante num momento que você tiver uma estrutura muito bem adequada, que eu garanta que valores sejam abaixo disso ou daquilo, é muito mais fácil para o trabalhador entender. Mas neste momento, eu tenho preocupação que tratar com categoria. Porque só para fechar, onde está o maior problema hoje de nível de energia incidente? Na indústria e na concessionária, em algumas condições, por incrível que pareça, em medidores. O pessoal acha que não é problema, é o maior problema porque eu não tenho proteção na secundária, salvo exceções. Hoje eu tenho faixas, Márcio, que estão entre 14 e 20 calorias por centímetro quadrado. É o grande problema nas indústrias hoje, entre 14 e 20. Por quê? Porque normalmente EPIs eu vou até um certo ponto e depois disso eu já vou lá para, entre aspas, seria a categoria 3, é inexequível para o cara que faz no cotidiano. Então, assim, é isso que eu queria dizer. Há necessidade de uma avaliação. Vou pegar esse gancho e passar para o Márcio. Por isso que era para ele, é o cara. O ano passado, a gente publicou uns artigos, acho que foram 2 artigos sobre a guerra dos OTPVs. Eu li. Esse fundamental esse artigo. Então, legal, assim, fundamental. prestar atenção que fica essa guerra. Não, eu quero um de 13,5, porque 12. A gente sabe que são
Márcio vai explicar isso pra gente. Márcio, passo a palavra para você, que isso é a Vamos lá. sua praia, né? Eu li. Então vou colocar mais uma perguntinha. Você pode Tá. responder ou não? Vamos Eu lá. entrei numa empresa agora recentemente que eu fui trabalhar, a minha vestimenta estava escrito 9,8 calorias por centímetro quadrado. E na empresa só pode trabalhar com 10. Aí não deixaram eu entrar. Depois eu acabei, mas entrou um cara que estava prestando serviço no terceiro, que estava escrito 10, mas estava escrito EBT, Márcio. Aí deixaram o cara entrar. Depois de muito tempo eu entrei e falar com a área de segurança, bicho, você me perdoe, eu sei que você não vai fazer isso, aquilo, mas aqui é só com 10. Eu falei, então, aquela empresa entrou com EBT 10, mas é 10. Aí eu perguntei pro profissional de segurança, você sabe a diferença entre a TPV e EBT? Ele falou, não. Eu falei, então. Mas, e aí? Aí foi para ver o ATPV da roupa, já que é para falar sobre isso, era bem abaixo de 10. Então, mas estava escrito mais 10. um Então, erro. assim, eu só quis colocar mais um insumo. O desconhecimento é algo muito sério. Muito sério, E perigoso, né? Eu acho que, na minha Perdão, opinião, Márcio, eu nem bordaria isso. Aí deveria estar, como é na IEC, na etiqueta. Na etiqueta, porque é o que você falou. Quem é o responsável por especificar um EPI? Né? Não é o trabalhador. O trabalhador vê aquele número, às vezes ele não sabe nem o que é. Exato. Né? Vai, Márcio. Bom, recapitulando, né, e até já aproveitando esse mesmo assunto de ATPV e EBT. Então, muitas vezes está escrito lá uma marcação, e aí você foi buscar a informação, na verdade não era 11, era 8,5. Às vezes esse cara já está usando esse recurso. Ele fez um ensaio, o ATPV é um parâmetro de resistência organolética que em laboratório a gente levanta com base em transmissão de calor por exemplo, pelo tecido, né? E o EBT é com base em rompimento, né? Algumas empresas, eu tenho conversado com algumas empresas, não do Brasil, mas de fora, né, da Europa, por exemplo, não aceitam EBT, de forma nenhuma, tá? Mas as normas tratam eles como parâmetros equivalentes. Só que o que acontece? Quando você faz um ensaio e deu 8,5 de ATPV e 11 de EBT, você é obrigado a utilizar esse 8,5 de ATPV, sempre o mais restritivo, ponto. Então, jamais poderia estar marcado algo maior. E é importante falar que é um parâmetro têxtil, né? De tecido, de materiais. A gente não está avaliando a vestimenta. Exatamente. É exatamente no processo de caracterização que a gente fala. É na etapa de avaliação do tecido. Então isso já é um absurdo. Você não pode e você vai colocar a vida do cara em risco. Porque se passar calor, vai queimar. Vai queimar. Não é porque não rompeu, mas vai queimar. Então esse é um primeiro ponto. Eu li esse artigo da guerra da TPV. Isso a gente percebe quando os fabricantes têxteis buscam o laboratório. E isso é um problemaço. Então, essa história de que eu dou um jeitinho e vou conseguir 13,5, 14, né? Um ponto é que a partir de 9,9 é sempre em unidades, né? Então é 10, 11, 12, não tem 13,5. Isso mudou recentemente, Isso mudou, né? Em 2019 com a regra de arredondamento da IEC. Né? E a STM, acredito que o pessoal tem seguido a mesma conduta. Mas o que acontece? Alguns estudos que começaram a ser feitos em 2022, 23 e agora em 24 também, têm mostrado, inclusive tem a participação do colega da Maria nos Estados Unidos, o James Cleaver, tem mostrado uma grande variabilidade no resultado dos ensaios da TPV. Então, em um dos estudos, eles reportam uma variação de 8,5 a 12, né? Mas tem casos que variam, a gente já pegou lá, de 9 a 16. Isso é proveniente só do tecido? Não, não é. É também proveniente do arranjo de ensaio. A gente sabe que o arranjo de ensaio, e a metodologia de ensaio, ela é um pouco pobre estatisticamente. Então, arranjo de ensaios por diferentes laboratórios? Todos os laboratórios convivem com esse problema, de ter uma variabilidade no processo de medição. E lembrando, pessoal, que são 3, né, Márcio? 3 laboratórios no mundo de terceira parte. E o que acontece? Então, eles reportaram uma variabilidade de 40%, né, com 80% mais ou menos de confiabilidade, né, na questão estatística dos resultados. E nós fizemos um estudo no Brasil, com uma amostragem muito maior, envolvendo mais tecidos. Lá eles avaliaram 2, a gente avaliou vários aqui. Eu acho que foram 9 tipos de tecido diferentes. E chegamos aí numa variabilidade de 38%. Então você vê que oscila. Então qual é a conduta correta?
ou você trabalha numa média, que aí ainda é algo um pouco arriscado, com 40% de variação, ou trabalha no limite inferior. E aí, esse trabalho do James Cleaver mostra, né, algumas declarações onde a máxima de um tecido encontra com a mínima do outro, e os dois declaram igual, ou seja, eles entram nessa guerra do ATPV. Um é conservador, fala, não, eu só garanto a partir daqui. E o outro não é conservador, ele quer oferecer uma margem pro seu comprador, né? E aí que mora o perigo. O que nós estamos presenciando agora, e vai de encontro com o que o Biso acabou de colocar. Nós estamos recebendo determinados EPIs no laboratório que foram feitos com ensaios baseados nessa máxima e que na prova final do laboratório estão rompendo, ignitando, carbonizando, derretendo. Por quê? Por um acaso, aquela amostra que foi coletada, na energia que a gente aplica, que seria equivalente ao ATPV até mais 20% ou 25%, Já tá rompendo. ele tá rompendo, tá dando problema, porque o cara tá trabalhando lá no máximo. Ô, Márcio, eu imagino que o nosso ouvinte aqui tá bem inseguro, né? Que se ele, quando ele faz uma especificação técnica e ele vai, mesmo que ele não tenha uma especificação técnica, ele vai optar por um valor de ATPV, porque normalmente isso que acontece, né? Agora, você Trazido falou estudos. algo importantíssimo. Isso. Especificação Exato. técnica. Isso é a base de tudo, Maria. Então, como que ele vai, que ele vai considerar? Então, aí dentro desse conceito, assim, eu não li na íntegra ainda todos os seus artigos, mas acredito que você já tocou nesse assunto. O que o usuário tem feito, e eu acho que é nesse sentido que ele pode colocar na especificação técnica, auditoria daquilo que chega para ele. Isso. Esse é um ponto. E é uma- Isso na especificação técnica sempre tem. Tanto Mas na entrada quanto no uso, é um ponto. Ultimamente E- eu tenho falado para pedir mais ensaios. Você Isso, acha e outro que ponto é histórico. Histórico, né? Exatamente, aí você tocou no ponto Histórico. fundamental. Histórico. Então a gente recebe determinados usuários finais que estão vindo nos reclamar, que falam, olha, eu não acredito que isso aqui tenha 14. Testa, É. ensaia e vê o Ensaia. que dá. E às vezes isso tem dado resultados bem ruins. E o bom é porque a gente tem um laboratório aqui, Isso, então isso. facilita a vida Mas- dos usuários finais. Isso, que pode auditar e pode pegar esses problemas e aí tratar aí com o seu fornecedor. Mas o histórico é importante, porque se você pegar um conjunto de dados um pouco mais robusto, porque de fato a norma técnica permite com um ensaio você certificar um produto. Um ensaio de ATPV, EBT, que nós estamos falando aqui, você montar vestimento e certificar. Mas, se você pegar um conjunto maior de ensaios, você já vai pegar variabilidade. E mais, né? É interessante, assim como a gente teve fabricantes têxteis fazendo uma avaliação nos 3 laboratórios de terceira parte, aí é uma opinião minha, que tenha sido feito em mais laboratórios. Para poder ter um Para poder ter um histórico histórico. estruturado, de que realmente não é. Porque se você repetir 10 ensaios no mesmo laboratório, a tendência daquele laboratório do seu sistema é te apresentar sempre um valor aproximadamente. No nosso estudo, que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nós estamos incluindo ensaios feitos em outros laboratórios. E aí a gente começa a ver que essa Tem uma dispersão. dispersão ela começa a crescer. Sim. Né? E aí, com tudo isso que você falou, a gente volta. Desculpa, Márcio, vai. Não, e aí, só para fechar, a gente pegou alguns casos, nós pegamos ali alguns pontos, alguns casos de vestimenta, e se a gente não pega aquilo ali, aquilo vai pro mercado. Sim. E a hora que o cara tá usando, ele tá exatamente com aquela que não vai suportar essa variabilidade, ou tá na máxima da variabilidade e sofre. Aí E aí tem um começo problema. da análise de risco. Então, mas, ó, Maria, veja bem, A Maria gente e Márcio. volta aqui volta é de novo. importante, ó, fundamental da análise como é de importante o que o Márcio falou, e vamos lá. Tudo isso que nós estamos falando é uma realidade. Sim. De que forma isso realmente impacta na melhoria hoje que nós temos no país? Eu não consigo ver esse elo efetivo por conta do quê? Quem vai identificar isso? Hoje, Maria, assim, eu sempre falo isso, o pessoal fica chateado, mas assim, eu brinco que quem usa não é quem compra. Claro que Isso tem é que um ser a problema. compra. O que vale é Sim. a grana, tudo bem. Só que você tem que ter uma especificação mínima definindo aquilo, e ela tem que valer para contratados.
Porque não adianta, é uma realidade, eu não estou falando mal, é real. Mais de 98% das empresas no Brasil tem menos de 100 empregados com grau de risco 3, não tem sequer SESMIT. Quem que vai especificar? O cara vai comprar, eu quero uma roupa NR10. É mais barato e pronto, dá pro cara lá. Só que ele vai trabalhar em algum lugar. As outras que têm o SESMIT, a maioria não tem competência técnica para discernir sobre isso, não porque sejam ruins, porque não tem formação para isso. Então, assim, isso que você está levantando é fundamental, mas como é que nós podemos trazer isso como uma melhoria no país? Ela tem que passar por legislação, tem que passar por outras normas e tem que passar pela capacitação, pelo entendimento das pessoas que fazem a especificação, que fiscalizam e tudo. Então, assim, isso virou uma banalização tão grande que eu entro nas empresas hoje, as empresas não querem nem conversar mais sobre EPI. Porque eles falam, Biso, o pessoal só quer vender. Eu falo, gente, aí é um problema, sabe do quê? Foi banalizado, não é vulgarizado até o tema, né? Se tornou vulgar falar em EPI e roupa. Então, assim, essas questões são muito sérias e passam, e eu vou além, eu vou buscar um pouquinho, me permite, antes disso, a discussão hoje ainda maior é quem tem que usar. Por exemplo, hoje, o maior lacuna que nós temos na norma regulamentadora 10, é a maior lacuna. Hoje, eu falo isso há anos, eu tive o privilégio de participar da norma na época, né? Uma lacuna hoje é a questão que fala de distância de segurança. O que tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui? A norma regulamentadora, a lei que fala de segurança, a distância que ela fala que você está segura, você pode se queimar. E aí você tem que. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de tratar isso. Por quê? Porque eletricidade, Márcio, Maria, está em todos os lugares. E não é só dentro de salas elétricas. E dentro mesmo de salas elétricas e outro, a pessoa vai especificar um EPI, que nós estamos falando de análise de risco. Eu chego com o pessoal. Você sabe o que é uma distância segura para a elétrica? Você sabe ler, você sabe interpretar. O cara que está do seu lado, a que distância ele pode estar com você sem estar totalmente com os EPIs? Claro. Então, assim, quando o cara fala que vou buscar uma roupa de 80 calorias, os dois vão estar, qual é a distância? E se forem pessoas que não são da elétrica? Então, assim, eu só quis puxar isso para o nosso bate-papo aqui, que ele é muito maior. Sim. Então, assim, tem pessoas que... e quando eu falo de análise de risco para EPIs, quando que eu tenho que usar protetor da face? Quando que eu não preciso? Questão, sabe? E aí, por isso face, a gente tem que fazer um outro podcast. Mas é importante. Aí, quando eu fazer análise de risco para EPIs, eu vou fazer uma análise com painel fechado, aberto, eu vou intervir, não vou, vai ter manobra, não vai, é só uma inspeção. E se eu for numa subestação? Então, assim, para voltar agora no tema, ele é muito mais complexo. Hoje, o que você está falando é fundamental. Agora, qual é o desafio que nós temos? Como é que isso vai impactar seriamente nas empresas que sequer querem fornecer o EPI, algumas eu falo adequado, sobre aquilo que ele fornece. Aquilo que eu falei do 11, do 14, aquilo que eu falei do acidente. Então, assim, eu acho que nós temos que evoluir. O primeiro passo foi dado, que é a norma técnica de arco elétrico e tal. Agora, eu acho que nós temos que nos posicionarmos para que nós tenhamos no Brasil uma legislação que, inclusive, subsidie os profissionais do Ministério do Trabalho que fiscalizam e como fazê-lo. Como é que eu vou chegar no lugar e falar que esse EPI é inadequado? Sendo que nós temos uma cultura no país que está alicerçada no quê? Não sou contra, não é isso. O CA. Tem CA? Ele atende. Agora vamos para o mais barato. CA e a TPV. E a TPV. Não, então, assim, então eu acho que isso é muito sério o assunto. Por isso que eu falei, viu? É importante sabe que a gente tem muita lacuna. Infelizmente, gente, o nosso tempo do podcast acabou. Só que acabou. tem essa lacuna, quem é que sofre? O trabalhador. O trabalhador, sem dúvida. Foi um papo muito legal. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, fazer um outro Safecast para vocês, continuando aqui. Eu entendo que tem muita lacuna, muitos desafios, muita coisa para a gente fazer, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem muito positiva aos nossos ouvintes, que eu sei que eles também estão aqui ouvindo porque querem capacitação, querem treinar. Então, assim, em curtos passos, qual seria o 1, 2, 3? Né? Eu quero fazer uma especificação técnica, eu quero começar uma análise de risco. Então aí, Márcio, você podia dar a sua dica dos passos 1, 2, 3, ou pode ser até 4, vamos pensar. Você colocou 8 passos, né, na especificação, nas especificações. Sim. Então, assim, é buscar informação, né? Buscar capacitação, acho que esse é o fundamental, né? Esses profissionais, né, que têm maior experiência, então buscar o que está sendo feito de novidade, obviamente que as normas estão dentro disso.
e trazer para si, né, esses fornecedores que têm seriedade para encarar o assunto. Né? Então, mas eu acho que o cerne hoje de tudo é a capacitação, é a falta de educação desse, vamos chamar de mercado consumidor de energia, e os profissionais que estão ali, que infelizmente estão um pouco aquém do que realmente é necessário para garantir segurança dos trabalhadores. Então, o seu passo seria capacitação. Capacitação. Legal. Biso, para encerrar. Opa, bom, ratificando o que o Márcio falou. Eu entendo que o passo maior é a capacitação. Mas eu vou dividir em 2 etapas aqui. Primeiro, assim, a especificação técnica. Se a pessoa entende que ela não tem conhecimento suficiente, ela que busque. Não estou falando para contratar ninguém, aqui não é isso, mas que busque pessoas que tenham conhecimento técnico para auxiliar numa especificação. Ponto. Depois que eu tiver uma especificação e ela for implementada, e aí a capacitação é fundamental, né? Isso vai para compras, aí é outra conversa, tá? Mas tem que ter uma especificação adequada, considerando a avaliação de risco. Acho que é fundamental. Ela é fundamental. A própria especificação, para ser feita, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque assim, eu tenho que entender o que eu tenho dentro da minha empresa, os cenários que eu tenho, as condições que eu tenho. E aí sim ir por essa linha. E quando eu fizer uma especificação, eu vou fazê-la, falando das grandes empresas principalmente, já buscando sim a especificação de um EPI, que eu já vi que eu não tenho outras soluções naquele momento para que o EPI possa ser menos ou maior no que diz respeito a TPVs e etc. Então, eu acho que isso é fundamental. E a capacitação, eu vejo que a capacitação é fundamental para a área de segurança, para a área elétrica, para todos. E quando eu falo de quem vende, de quem fabrica, e de quem põe no mercado isso daí, eu acho que a capacitação é importante. Mas eu acho que é mais importante, aliás, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que é muito mais importante que nós tenhamos uma legislação que tenha responsabilidades objetivas, sabe, com política de consequências. Porque é muito tênue o que separa o desconhecimento da irresponsabilidade. E neste país, eu não estou falando só de investimento, estou falando de tudo. Neste país, caminha junto. Ah, eu não sabia, não é assim. Como você não sabia? Como você não sabia? Você, Maria, faz parte de um grande grupo, e aí, para fechar isso, conhecimento histórico. Da noite para o dia, da noite para o dia. Todo mundo vende EPI e atende normas. Sim. E quando eu pego EPIs, por exemplo, que nós não vamos ter tempo, mas hoje EPIs, vocês podem falar muito melhor do que eu, a vestimenta, a gente chama que é o foco aqui, como outros EPIs, são EPIs que dentro de uma gradação da norma internacional nossa aqui, são uma categoria 3, é isso? Que está no anexo 1 da nova portaria. A portaria, né? as pessoas nem conhecem 672. a portaria. Não É sabe. verdade. Sempre fácil uma sobre a Estudem portaria. a portaria 672. Falo que vê o que é um EPI de nível 3. O que é um EPI de nível 3? Não tem nada a ver com a TPV, não, gente. Não, Porque pode matar o trabalhador. Então, assim, categoria 3. eu acho que aí está imputado depois responsabilidade. Então, eu acho que isso é fundamental. E capacitação. E, mais uma vez, eu parabenizo novamente por um evento dessa natureza, principalmente com você e com o Márcio aqui, né? Pela aula que ele deu, assim. Isso eu acho que, sabe, vai ajudando, né? Aqui nesse país, tudo que se fala, o pessoal acha que você está vendendo, né? E a gente está aqui sempre. E novamente, portas abertas Márcio, parabéns ajudar. a você e ao todo o grupo pela norma que está vindo. Ela vem aqui corrigir não, ela vem atender uma lacuna existente, mas que isso seja o início de outras, porque isso é um pedaço. É importante que outros, porque do EPI em si, eu acho que mas é um começo e demais. Eu acho que a gente tem muita parabéns coisa pela norma, aqui, muita né? coisa. Porque a gente pode ter uma publicação da NR10, que pode ser que ocorra, né? que Todo mundo ocorra, sabe, a norma está sendo né? discutida, né? Vem com coisas novas. A gente tem a portaria 672 com a certificação de EPIs, que já é um As um normas A passo. NR1, que é uma realidade. Isso, Você a falou que eles NR1, devem fazer, então, uma dica de novo: inventário de perigos e riscos elétricos. Sim. Não esses Ctrl+C, Ctrl+V que estão aí, que não serve para Aham. nada. Serve para nada. Esse dia me perguntaram, Bis, eu tô com esse PGR, o que você acha? Eu falei, ou você põe na lata e põe fogo e põe na lata. Não serve para nada. Não serve para nada para quê? Para o objetivo FIC é proteger as pessoas. Sim. Se você quer para mostrar para alguém, enquanto você não tiver um evento, vai estar ok. Então, assim, eu acho que fazer um inventário bem feito para chegar na medida de controle que, olha, é o EPI que eu vou usar. Bom, Sim. então agora, dentro de uma condição exequível. Essa é a realidade. Legal. Tá?
É capacitação, gente. Capacitação. A gente tem bastante coisa aí. Tem uma NR1 recém-publicada, vamos dizer assim, né? Uma NR10 que talvez se publique com algum avanço. Que não muda o A- que está hoje a necessidade da 1, ou seja, tudo que nós estamos falando. A né? portaria 672, Isso. a norma 17277, 227. 227. Que até me permita, né? É um grupo muito maior. A minha participação é pequena, né? É um grupo gigante. Nós Eu acho sabemos que estamos bem Então, representados. a gente tem bastante leitura para o fim de semana, Sim, né, gente? Bom, exatamente. agradecer vocês, muito Eu que obrigada. Muita experiência, foi um prazer estar aqui com vocês no nosso Safecast. E a vocês, ouvintes, muito obrigada. A gente tem um QR Code aqui com todas as nossas publicações, nossas mídias sociais. A ideia da gente é sempre publicar artigo técnico, justamente para esse ponto que Biso e Márcio botaram aqui, que é capacitação. Mais uma vez, meu muito obrigada e até o próximo Safecast.